Pessoal, senhores, este é o vídeo 28, é a continuação das irradiações divinas. Lembro que no outro vídeo eu dei as informações, metade das informações, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui o que é que eu falei na última vez, mais ou menos. Ih, tô falando baixo, né? Fala mais alto. Então, essa energia, eu já tinha falado que ela acontece em tudo que existe na criação, tanto as coisas inanimadas como as animadas. Ou seja, pedras, as árvores, tudo que foi inanimado. E animado, o homem, o animal, todo tipo de bicho que voa, e aquático, e os que nos são invisíveis, né? Também. Tudo que existe, tudo que tem vida. Seja ela que se movimente, inanimado e animado é isso. Os que não se movimentam e os que se movimentam. Para quem não sabe o que é inanimado. Bem, então, vamos continuar. Vou procurar fazer devagar para um bom entendimento, porque essa parte das irradiações do Criador, ela tem que prestar atenção, né? Então vamos lá. Acho que está um pouquinho escuro. Estou fazendo agora de manhã. Acordei mais cedo. Não, é por causa do quadro, tem que... Ah, tá. Agora sim. Agora dá para ver. Vou apagar porque eu vou utilizar, né? A sequência do vídeo. E 28 é o número da série. Estou na 28ª, 28. Bom. Então vamos lá. As irradiações divinas, ou seja, as irradiações de Deus. As irradiações divinas são as responsáveis por criar os meios, ou seja, os canais ou vórtices, pelos quais as energias e vibrações entram em um dos lados deles, em um estado, e saem do outro alteradas, ou transformadas, ou transmutadas. Então, temos um vórtice aqui. Aqui é como se fosse um cano, né? Aqui tem um buraco. Então, elas entram aqui, mas quando elas saem aqui, elas já saem diferentes. Tá? Saem diferentes. Vamos supor que ela tenha saído assim e agora sai assim. Pronto. Para melhor compreensão. Ok? E elas vão sair transformadas ou transmutadas ou alteradas, porque conforme
conforme o que ela estiver irradiando para conservação ou irradiando para uma nova criação. Lembra que nós estamos vivos aqui, nesta dimensão, mas nós estamos sendo irradiados constantemente para manter a vida. Deus está sempre em nós, porque Ele, através de suas divindades, Ele nos irradia diariamente, a todo momento, a todo segundo. Se não fosse assim, não haveria vida. É preciso que as pessoas entendam bem isso, para entender por que estamos vivos, como estamos vivos. Planeta Terra está sendo irradiado constantemente. As energias ao seu redor, para que ele fique no espaço e para que ele tenha ligação com os outros planetas e com a galáxia e com o Sol e com a rede magnética que está ao redor dele, do planeta, etc. Continuando. As irradiações fazem surgir esses vórtices eletromagnéticos. Então, veja bem, a irradiação que está sendo enviada faz surgir este vórtice, faz surgir o outro vórtice e mais o outro, que pode ser também escrito assim, né? Entra por aqui, sai para o outro lado. Pode ser assim. Creio eu que dependendo da posição em que o espírito que está olhando lá do outro lado, o espírito super inteligente, engenheiro cósmico, genético, etc., dependendo da posição, ele pode ver isto assim ou pode ver assim, né? Acho eu, né? A gente, quando vai de um bairro para o outro, vê. Aqui tem aqui no bairro onde eu moro, tem uma pedra imensa, muito semelhante ao Pão de Açúcar, só que ela é mais bicuda em cima. Então, se eu saio daqui do bairro, vou lá para o outro bairro, já continuo vendo, mas já numa outra posição. Às vezes eu vejo ele aqui, daqui a pouco eu vejo ele ali. Isso sempre me intrigou. Por quê? Porque a Terra é redonda, né? Se fosse quadrada, veríamos só ali. Tem aí uma turminha que quer desvirtuar as coisas, diz que a Terra é plana, que a Terra é... Quase que eu digo até um troço feio, né? Os planetas são redondos. Não colocam os planetas agora. Existe planeta plano? Sim, existe muita coisa aí no universo, diferente que a gente não imagina. Existe até seres com cara quadrada, retangular, etc. Deus é super criativo. Tá? Imagine Deus, como se fosse um artista plástico que faz aqueles rabiscos, não estou falando do artista plástico que copia a natureza, mas aquele que cria. Às vezes para a gente parece um absurdo, né? Coisas que ele cria. E às vezes aquilo até são lembranças que ele já viu no universo. Coisas que... Imagine a criação. Quantas formas criam naquele momento em que a fusão, a união de vários fatores, de várias ondas e várias energias e várias irradiações eletromagnéticas também. É aquela confusão toda, é uma panela cheia, né? Parece quando você coloca muitos alimentos, né? Fica aquela mistura. Então as irradiações do Deus, né, fazem surgir esses vórtices eletromagnéticos. Os vórtices dimensionais. Então vamos ver dimensionais. O que é? Dimensões.
Os vórtices dimensionais servem para absorver as energias de um lado da criação e irradiá-las dentro de um dos outros dois lados. Fala dois lados. Então, nós temos dois lados, porque a gente tem sempre o masculino e o feminino, né? O leste, o oeste, o norte, o sul, então... Bom, nem vou falando para não complicar, fica assim. Os vórtices dimensionais servem para absorver as energias de um lado da criação e irradiá-las dentro de um dos outros dois lados. Quer dizer, é só guardar isso. Um lado absorve, aqui já não estamos falando que entra, né? Absorve um lado e sai pelo outro. Ou se ele absorver por aqui, ele vai sair por aqui. Por isso que fala um dos dois lados. Ou ele pode absorver por aqui e sair por aqui. Ele pode absorver aqui e sair por aqui. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vórtices bidimensionais. Se divide em três. Primeiro, lado divino e natural. É bidimensionais porque ele é um lado divino e natural. Segundo, lado divino e espiritual. Terceiro, lado natural e espiritual. Repetindo, lado divino e natural, né? Os dois juntos. Lado divino e espiritual, os dois juntos. E lado natural e espiritual, os dois juntos. Agora vamos ver aqui outro tipo de vórtice. O vórtice tridimensional. Eles interagem com os três lados ao mesmo tempo. Os três lados, mas ao mesmo tempo. A ação dos vórtices é regulada pelas irradiações divinas. Então, eles são regulados pelo Deus, pelas irradiações que ele manda. Agora a gente vai ter uma explicação sobre o lado divino, né? Sobre que eu falei, lado divino e natural, lado divino e espiritual. Bom, lado divino envia continuamente quantidades imensuráveis de energia para os outros três lados, o natural e o espiritual. Então, e é contínuo, tá? Acontece que, enquanto essa energia, né? Acontece que, enquanto ela atravessa os vórtices, passam por um processo de transformação ou de alteração do estado original ou anterior e, quando o outro lado do vórtice a lança, a projeta no meio natural ou espiritual, ela já é energia natural ou energia espiritual. Então, quando ele já lança com essa propriedade, com essa qualidade, vamos dizer assim. Ou melhor dizendo, para quem não entendeu,
a própria energia, Deus faz com que ela se autotransforme, certo? Vou repetir, para que fique bem. Ela entra, ela irradia, mas quando ela está irradiando, ela já vai sair pelo outro lado, já autotransformada, ou em natural, ou em espiritual. Quer dizer, Deus quer que uma certa quantidade saia, que um lado saia para seres naturais e outros espirituais, certo? Vou repetir de novo. Deixa eu ver. O outro lado do vórtice, o outro lado, quer dizer, entrou aqui, o outro lado do vórtice, a lança no meio natural ou espiritual. Ela já é energia natural ou espiritual, já adequadas para os meios e os seres que neles vivem e evoluem. E é mais o mistério da criação, ou seja, ela sai aqui ou ela vai fazer novas, criações, vai atuar na nova criação que vai ser determinada, e também ela vem nos alimentar, como eu disse anteriormente. Então, quando a coisa é feita, quando uma criação é feita, ela tem que ter uma alimentação. Então, a alimentação dos seres naturais é uma, a alimentação dos seres espirituais é outra, porque se a energia sai autotransformada em natural ou espiritual, é porque são tipos diferentes de energia que vai alimentar os seres naturais e vai alimentar os espirituais. Essa alimentação não é só aqui na matéria. Essa alimentação, ela continua quando a gente falece e novamente viramos espíritos. A alimentação é eterna. A alimentação, senhores, é eterna. É mais um mistério da criação, mais um mistério de Deus. Ao pegar uma pedra ou uma flor, ou tomar um suco, leite, quando vocês se molharem na chuva, ou ficar sujo de poeira, ou tomar o leite, ou tomar um suco, comer uma laranja, comer um peixe, Quando abraçar um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, tudo isso provém de Deus. Crianças, tudo que existe provém de Deus. O que é provém, para quem não sabe? Tudo que existe vem de Deus. Tudo que existe é Deus que cria através de seus, como eu falo, trabalhadores, os tronos de Deus, as divindades, tronos e divindades de Deus. Tronos naturais, os tronos, que regem as outras divindades. Só que às vezes a gente chama trono de divindade, mas a realidade é que a gente tem que dizer tronos e divindades. Esses estudiosos que há bilhões de anos estudam as energias de Deus, lá do outro lado, descobriram que as irradiações também se mostram possuidoras do poder de irradiar e absorver energias e vibrações
nos mais variados estados ou padrões, e assim mantém o equilíbrio nos meios e nos seres, uma vez que todos são atravessados por essas energias em todas as direções. Então, essas energias que eu disse para vocês, que nós somos irradiados eternamente por elas, mesmo quando a gente sai da matéria, elas são por tudo que é lado. Então, vamos lá. Fazer um ser humano aqui. Bem alegrezinho, com uma orelhinha, um cabelo em pé. Então, e uma pedra. Muito bem. Então, temos aqui um bichinho, um ser humano, uma árvore e uma pedra. Então, estas energias quero ver onde é que eu parei aqui, só um instante. Certo. Bom, então, nós temos o perispírito, que é onde está o nosso cérebro espiritual, né? Então, vem a energia em todas as direções do nosso mental, no nosso cérebro. Olha, todas as direções. Aqui, 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 aqui. Bichinho, gatinho. Aqui eu não sei se é no tronco, se é nas folhas, mas eu creio que é no tronco, porque é na raiz. Porque é a raiz. Você corta uma árvore e a raiz é aqui que vai funcionar, né? Bom, em todas as direções. É na árvore que nós temos a energia aqui do planeta Terra também, que nós recebemos também. A pedra, as energias que se cruzam. Então, aqui em todas as direções, vem por trás, vem pela frente, vem pela direita, vem pela esquerda, vem pela diagonal, etc. Ok? Entendido? Olha a confusão, o embaralhamento. Energia por tudo que é lado. Agora, então, continuando, vamos aí raciocinando isso, vão assimilando enquanto eu apago, que isso fique bem explicado, bem entendido, que nós somos irradiados permanentemente, eternamente. Se não fôssemos irradiados sempre, nós não seríamos eternos. Nossos espíritos não seriam eternos. A matéria vai embora, o espírito continua. Então, essas energias determinam também como devem ser as coisas, né? No lado espiritual, natural e divino. Exemplo. Por exemplo, como é que vai ser o cristal? Vai ser determinado uma pedra, o ser humano, né? Como é que ele vai ser? Já vem tudo determinado lá dentro do Criador, né? Lembra que eu sempre faço essa esfera que é o Criador e olha as forças do mal aqui atuando. As forças do mal não gostam nada que a gente fale
até essas explicações, porque cada vez as pessoas vão sabendo mais sobre Deus e o saber fortalece, o saber, o entender abaixa um pouco as trevas, porque elas querem o poder, elas querem ser Deus, as trevas, sabe? Os trevosos querem ser mais que Deus, então eles ficam pau da vida. Aí começam a fazer coisas para a gente impedir, né? Mas não adianta. Para algumas pessoas pode até adiantar, mas para mim, a gente às vezes abaixa a frequência, mas eu levanto, abaixo, levanto. Eu consigo levantar a frequência. Ou levantar a frequência não é bem o termo, eu consigo depois que ela saia, vai embora, essa baixa frequência, assim, mais ou menos isso. Então, tudo está lá, dentro dele. Ele é uma fonte criadora. E aí ele projeta dentro das suas irradiações, que são ondas eletromagnéticas, ondas magnéticas e ondas, elétricas, etc, né? Aí, sabe que eu não sou gênio, a minha memória não. Mas todas aquelas ondas, então, vai formando o que ele determina. Se ele disser assim, vamos agora fazer 100 seres espirituais. Não quer dizer que sejam humanos, seres espirituais. Pode começar lá pelo mineral, cristaliza lá o mineral, depois aí vai seguindo a ordem evolutiva, depois o animal, etc, etc, vegetal, depois vegetal, animal, etc, etc. Mas aí ele diz, e vamos agora fazer vamos fazer 300 seres na faixa do natural, né, para botar nas dimensões lá. Aí ele faz. Porque ele tem que criar, porque ele não para de colocar os fatores, né, as partículas, tem que criar. E ele sobrecarrega os tronos que trabalham para ele. E eles também, eles têm que botar para fora isso. E a criação não para. Então, chega a determinadas ocasiões que tem que fazer outro universo. Tem que fazer outro planeta naquele universo. Naquele sistema ali, nós estamos no sistema aqui, né? O sistema que tem vários planetas e tal. Aí vai ter que fazer e um está dentro do outro, o outro está dentro do outro, e vai alargando, um está dentro do outro, e vai alargando. Bom, então, expliquei, agora continuando o estudo aqui. Então, essas radiações, elas determinam como vão ser os seres, pois essas irradiações atravessam o mental de cada um e por radiação, inundam-nos, a nós, por dentro, com uma determinada quantidade de energia viva e divina, sustentadora das funções mentais deles. Vamos lá, os mentais dos tronos e depois das divindades também. O mental deles nos sustenta. E o mental deles é sustentado por Deus. E eles introduzem essas energias no nosso mental. Essa alimentação também acontece nos bichos, animais, aves, peixes, etc, né? Essas irradiações divinas é que nos torna em espírito seres imortais. Se evoluímos,
preste atenção, se nós evoluirmos, essas energias enviam energias que abrem por dentro nossas faculdades mentais. Provém essas energias do polo positivo, das irradiações. Lembra que estudamos os polos das irradiações? Se nós não evoluirmos, mas ao contrário, se regredirmos consciencialmente, se a nossa consciência regredir, o nosso mental regredir, então a radiação provém do polo negativo das irradiações e vão fechando nossas faculdades mentais. Vamos explicar de outro jeito. Então, aqui o ser humano. 2 seres humanos. Esse evolui. Esse está evoluindo. Está seguindo o conhecimento, está tendo compaixão, é uma pessoa boa, alegre, e pensa em Deus. Pode rezar ou não rezar, mas ele faz ações boas. Então, ele está recebendo energia do polo positivo, no mental dele. Esse não. Esse reclama da vida, e ainda diz que Deus não existe, e isso e aquilo. Então, ele está recebendo também energia, só que a energia negativa. E aí o mental dele expande, a consciência desse expande, a consciência está expandindo, a consciência está fechando, ó, fechando, diminuindo, e aí os magos negros, reptilianos da não-luz, draconianos da não-luz, aqueles outros, como arcontes, pegam ele. Já está. Agora, se ele despertar, se ele disser, não, mas eu estou fazendo coisas erradas, não, está me acontecendo tudo de ruim, alguma coisa está errada, sou eu, né? Aí ele resolve ir até um centro para tomar uns passos, ele vai melhorando um pouquinho e tal, aí ele desperta e diz assim, agora eu vou passar a frequentar e vou procurar melhorar, né, o meu interior, eu estou fazendo coisa errada. Aí, suavemente, vai, e aí ela volta a expandir. Certo? Então, abre a consciência e o outro fecha a consciência. Quem determina qual polo irá alimentar as nossas faculdades mentais é o grau magnético do nosso mental. Então, o grau magnético. Isso aqui está explicado de uma outra maneira, mais talvez difícil, mas é o que eu expliquei ali, tá? Agora vamos ver saber sobre o mental do ser humano. Vai aí pensando enquanto eu apago o quadro. Isso que eu deixei para dividir esse vídeo, porque essa segunda parte do mesmo assunto, ela é mais, tem que explicar mais, né? Então, senão o vídeo ficaria muito grande e as pessoas não gostam muito, né? É porque o tempo agora passa muito rápido, né?
mental do ser humano. Ele é atravessado por 5 eixos, 5 irradiações, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. O mental do ser humano é atravessado por 5 eixos ou irradiações. Formam um octógono, atravessado no meio pelo eixo frontal. Eu vou desenhar aqui, como eles desenharam lá no livro. Formando, então eu vou colocar um ser humano aqui novamente. Bem alegrezinho. Muito bem. Só que esse giz de cor, ele não dá cor nenhuma, mas enfim. Então, forma um octógono. Vamos ver se eu consigo. Aqui, no eixo. Lembra da vertical, da horizontal. Pronto. Aqui é um ser humano, tá? As irradiações formam um octógono, ou seja, 8 lados. Pode contar 8 lados. 5 irradiações. Porque sempre tem cada irradiação, né? Tem não sei, são 5 irradiações, mas formam um octógono. É o que eles dizem aqui. Ó, vou repetir. O mental do ser humano é atravessado por 5 eixos ou irradiações. Elas formam um octógono atravessado no meio pelo eixo frontal. Ó, isso que eu botei aqui é aqui, mas tá? Aqui, atravessado no eixo frontal, ó. Passei em mim, ó, aqui. Então temos isto. Aí fez o desenho lá, né? Aí eles fizeram o desenho mostrando como é que é. Tá aqui, ó. As entradas dos eixos são as alimentadoras das nossas faculdades mentais e dependendo do grau magnético do nosso mental, ela pode ser positiva ou negativa, como eu expliquei. Algumas dessas entradas intensifica ou diminui sua radiação, como já foi explicado dentro dele, estimulando ou paralisando alguma função mental. Essa distribuição dos eixos mentais é comum a todos os espíritos humanos. Para outros seres de outras dimensões da vida, a distribuição pode ser igual ou pode ser diferente. Numa dimensão, por exemplo, pode ser igual o que eles explicaram, mas numa outra dimensão já não é igual. Okay? Barulho estranho. Além dessa distribuição das irradiações divinas no mental dos espíritos humanos, também existem irradiações divinas sustentadoras dos 7 sentidos, que é da vida, que é a irradiação da fé, irradiação do amor, irradiação do conhecimento, da justiça divina, da lei maior de Deus, né? Da evolução e da geração. Essas irradiações têm a função de amparar os seres
e direcioná-lo nas suas evoluções. Direcionar suas evoluções na criação. Elas comandam as ações de todas as irradiações que atravessam os espíritos por todas as direções. São elas que determinam que energia cada uma das outras irradiações radiará, transmitirá, dentro do corpo energético dos espíritos humanos. Então, os 7 sentidos da vida, dos tronos, da fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução, geração, é que vai determinar as outras irradiações. Pode ser assim, pode ser, lembra do outro estudo, pode ser assim. Eles é que vão, esse sistema, vão determinar o que eles devem irradiar e como devem irradiar e a intensidade que eles devem irradiar. Há sempre um chefe e eles são comandados por ele. Vou botar aqui, porque Deus, bota aqui, Criador. Eu prefiro o Criador do que Deus. Eu gosto muito. Opa! Certo? Então vamos lá. São eles que determinam que energia cada uma das outras energias, radiações, né? Que vão ser direcionadas dentro do corpo energético dos espíritos humanos. Essas irradiações divinas penetram no mental dos seres e vêm, outra folha, só um instante, e vêm em 2 direções diametralmente opostas, viu? Opostas, sendo que os raios verticais que descem sobre a cabeça, vamos lá, botar o ser humano novamente, sendo que os raios verticais que descem sobre a cabeça são positivos. E os que vêm de baixo para cima são negativos. Os que vêm de cima para o mental, para a cabeça, é positivo. O que vem de baixo para cima lá, para se encontrar com o outro, é negativo. Essas 2 irradiações se encontram dentro do mental. Eles se encontram aqui. Bota assim, um diferente do outro. Pronto. Se encontram ali. E se ligam os 2, formando assim uma linha reta bipolarizada, 1 e 2. Ou melhor dizendo, uma irradiação reta, bipolarizada. Então é assim, 7 irradiações entram de cima para baixo. 7 irradiações negativas entram de baixo para cima. 7, e elas se encontram todas ali.
Então, uma delas é na linha vertical e cria no ser o seu eixo de equilíbrio. Gente, nós temos o negativo e o positivo. E é por isso que é preciso aprender a equilibrar as emoções, a equilibrar tudo, o nosso sentimento, as nossas ações, para que a gente consiga uma boa energia, o equilíbrio. Se há um desequilíbrio nessa energia aqui ou nessa, se há um desequilíbrio nessa, então essa vai prevalecer. Então aquilo que eu expliquei, né? Vai fechando o mental, porque estaremos recebendo energias negativas. Por que que os espíritos da luz vêm nos dizer para a gente praticar ações boas e não ser mal, e isso e aquilo? Para nosso próprio bem. E para bem da humanidade, porque aí a gente consegue viver num ambiente energético de boa qualidade, certo? Eu acho que expliquei bem. Estou fazendo o possível para explicar bem facilzinho, né? Porque esse negócio de explicar também em termos muito intelectuais não dá não. Tem que, né? Então já sabe, 7 é a divindade, né? 7. A divindade tem o outro lado, então 7 em cima e 7 embaixo. Aí pá, se encontra lá. E dá o equilíbrio. Então, uma delas é na linha vertical e cria no seu eixo o equilíbrio quando se junta. As outras duas irradiações penetram o mental e vêm de direções opostas. Uma vem do lado direito, outra vem do lado esquerdo. E aí se junta aqui, ela vem para cá e forma o eixo, aquilo que foi mostrado no octógono, o eixo na nossa cuca aqui lá dentro. E isso aqui, que estou explicando para vocês, é no mental espiritual, o qual se reflete no nosso cérebro mental, no nosso cérebro material, desculpa, tá? Isso tudo é formado no nosso espírito, no nosso mental espiritual, que está lá no perispírito. E aí, como nós temos a ligação de um cordão dourado entre o espírito e o perispírito, o que conseguimos ser, o perispírito, que é um transmissor, ele vem e transmite ao nosso cérebro material. Vou repetir. O perispírito está ligado por um cordão dourado ao espírito, ao nosso mental, vamos dizer, o espírito. E então, como esse perispírito é um transmissor, ele transmite através do seu outro cordão prateado para a nossa matéria. Quando o espírito está ruim, está lá recebendo energia negativa porque nós somos ruins, invejosos e etc., ele se reflete no corpo material e nos traz doenças. Aí traz doenças, nos músculos, nos nervos, na garganta, em casos mais sérios, que a pessoa é muito ruim, traz até, né?
Nem todo mundo, porque alguns vêm com certas doenças que é karma. Outros também nem é karma. Outros foram, por exemplo, assassinados de uma tal maneira, ou principalmente suicidas, que foram cortados, se jogaram em lugares e ficaram despedaçados. Eles vêm com deficiências. Vocês não veem. Pode ser por karma e pode ser por acontecimentos de guerra, por exemplo. Jogaram uma bomba e foi pedaço de tudo que é lado. E não conseguiu ainda se unir tudo lá na parte sutil do espírito. Então ele tem que reencarnar diversas vezes, porque o útero da mulher... Eu esqueci a palavra. O útero da mulher é um criador. Então ele vai ajudar aquele ser a moldar o seu espírito lá dentro. Então precisa de outra reencarnação, ok? Pronto. Fico cansada. Então um vem do lado, vem do outro, já falei, né? Mas nós temos mais outras duas irradiações, depois, além dessas, mais duas irradiações penetram o mental, uma pela frente, através do chakra frontal. Uma penetra aqui, ó, pela frente, a outra vem lá por trás. Então, uma penetra aqui e depois outra penetra aqui, no frontal. Uma vem pela frente e a outra vem pela trás. Então, nós temos irradiação assim, irradiação assim e irradiação assim. Ok? Entendido? Uma vem pela frente do chakra e a outra por trás do chakra. As duas ligam-se no mental e formam a irradiação evolucionadora, ou seja, a irradiação da evolução do ser, impulsionando-o para a frente ou paralisando em algum grau de consciência até que suas faculdades amadureçam e que já foram abertas, expansão de consciência, mas precisam ser cristalizadas como parte do todo consciencial do ser. Estou lendo para poder explicar, peraí. Bom, então essas 13 radiações ou eixos que atravessam o mental dos seres nas direções norte e sul, direita e esquerda, frente e trás, aí eles juntaram e fizeram 3, tá? Porque é 2 aqui e 2 aqui, mas unindo-as dá 3. Não vai fazer confusão, entendido? Porque elas têm o duplo, né? O duplo tem 1, 2, faz 1, 1, 2, faz 2 e a outra faz 3, ok? Então, estas 3 irradiações ou eixos que atravessam o mental dos seres nas direções norte e sul, esquerda, direita, trás, frente, regem equilíbrio, estabilidade e evolução. Mas, se o ser entrar em desequilíbrio mental, um dos raios, ou mais de um, reduz seu calibre
e diminui a carga de energia que radiava dentro do mental. Só voltará a se intensificar o normal, né? Se o ser recuperar o domínio sobre seus sentimentos íntimos e reequilíbrio seu estado consciencial. Isso eu já expliquei, né? Então, essas irradiações, veja bem, já foi explicado num dos vídeos passados, em que eles chamam calibre, é isso, uma irradiação fina, outra mais grossa, outra feita uma fita larga e outra uma faixa larga. Então, isso é energia. Quando o ser diminui sua frequência, quando é um malzinho, vamos dizer assim, elas vão diminuindo. Aqui tinha muita energia, vou começar por essa. Tinha muita energia, ela passa a ficar assim. Essa fica assim, essa fica assim. E essa fica quase apagadinha. Vai diminuindo, diminuindo. Vai ficando, o organismo vai ficando lento. O espírito, os chakras vão diminuindo a sua velocidade. Os chakras são criados no perispírito. Então, se de repente ele der conta que está muito ruim e precisa melhorar, aí vai adquirindo nova energia, porque Deus está sempre alimentando. Só que o problema é esse, é que a própria pessoa, sem saber, e muitos sabem, mas a maioria não sabe, sem saber, ela escolhe o lado. Ela escolhe o lado positivo ou negativo, ela mesma. E aí ou recebe a energia de Deus, ou diminui a sua energia e vai receber a energia das trevas. Na Umbanda tem uma denominação, né? A Umbanda é luz, a Umbanda é verdadeira, hein, gente? Não fica aí pensando que é que tem muita falsa Umbanda, mas a Umbanda verdadeira é luz, hein? Então eles chamam Oxalá, é Deus para eles, Oxalá, são termos. Oxalá tem uma música assim, ó, um ponto, Oxalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó, a vida, eu esqueci, né? A gente deixa de frequentar, deixa de trabalhar em centro e aí esquece. Bom, então, Oxalá, a irradiação de Oxalá é da fé. Essa energia da fé, que o trono da fé irradia, através de Deus, dá sustentação à religiosidade, à perseverança, à esperança, à paciência, à resignação, à humildade. Quem tem fé tem humildade, viu? Dá sustentação à fraternidade, ao pacifismo, à misericórdia, à compaixão, à bondade, à piedade, e etc, etc. A irradiação do amor, que tem a denominação, a divindade do amor tem a denominação de Oxum. A irradiação do amor dá sustentação à concepção da vida, à união dos seres, ao amor, ao carinho, à ternura, à singeleza, singelo, né? À bondade, à compaixão, ao bem-querer, à amizade, ao relacionamento, à compreensão e etc, etc. Então, senhores, quando uma pessoa não tem compaixão, não é uma pessoa carinhosa, não tem ternura,
não tem bondade. A amizade não tem amizade pelas pessoas, ela não tem o amor, não desenvolve, ela bloqueou o amor, ela não tem o amor que nós todos temos, todas as, né, os sete tronos, os 7 fatores dentro de nós. Mas ela bloqueou, ela se voltou para o lado negativo, então ela não tem isso. O amor pelos animais, chega lá e começa a dar pontapés no cachorro só porque ele está dormindo no passeio, ou passou perto de você, né? Não tem compaixão, você olha para o animal e sente compaixão, que coitado, está dormindo ali ao relento, está dormindo, está ali querendo se abrigar debaixo da marquise porque está chovendo, maior temporal. Porque o gato tem a vantagem de ele subir em tudo que é lugar e se abriga, o cachorro não. O cachorro sofre mais nas intempéries do que o gato. O gato também, lógico. O gato sofre muito de fome, né? Cada um, né, sofre de um jeito, né? Cada animal sofre de um jeito. Então vamos à irradiação do conhecimento, que na Umbanda chama-se Oxóssi, que é o que comanda, é a divindade que comanda a falange dos caboclos que pertencem ao Oxóssi, né? Que são seres que vêm nos ajudar, dar passes e tudo. E eu acho que deve ser o meu, o conhecimento é o Oxóssi, eu devo ser, o meu guia, o da cabeça deve ser o Oxóssi, eu acho, não posso afirmar com certeza, mas eu acho que é. Então, a irradiação do conhecimento de Oxóssi, do trono Oxóssi. Então, vimos o trono Oxalá, que é o Deus, o trono do Oxum, o Deus maior, né? Do Oxum, que é do amor, e agora vamos ver o de Oxóssi, que é do conhecimento. Então, o conhecimento dá sustentação ao aprendizado dos seres, à criatividade, a expansibilidade, né? A loquacidade. O que é loquacidade? Maneira de falar, como falar. A vivacidade, né? Agilidade de raciocínio também. Senso artístico, senso musical, sensibilidade, percepção, apreensão. O que é apreensão? É assimilação das coisas, ou também a compaixão, porque assimila, né? E tem compaixão. Então vamos à irradiação da justiça, que é de Xangô, da justiça divina. E também tem a falange que pertence a Xangô, é sempre os guias, né, de Xangô lá. A irradiação da justiça divina dá sustentação à razão dos seres, à reflexão, à racionalidade, ao equilíbrio, à sobriedade. O que é sobriedade? É moderação, equilíbrio, né? A seriedade, a serenidade, ser sereno, senso de julgamento, imparcialidade, equidade. Equidade é atitude, julgamento justo, dá sustentação também ao respeito e à reverência, etc, etc. Agora vamos à irradiação da lei, que pertence a Ogum. Ogum, no seu cavalo, corre, Irradiação da lei maior, dá sustentação à moral dos seres, a lealdade, a fidelidade, moralismo, rigor, virtuosismo, proteção, senso de defesa, vigilância, observação,
anotação de tudo que ocorre na vida ou em volta dela. Firmeza interior, instinto de sobrevivência, concórdia, etc, etc. Vamos à irradiação da evolução, que pertence ao trono de Obaluaiê, da sustentação ao estado de consciência. Abastece a alimentação energética, né? Então, dá sustentação ao estado de consciência ou à conscientização do ser. Aperfeiçoamento, depuração, ou seja, correção, a limpeza, né? Compreensão, aprendizado, estabilização, estabiliza, dá sustentação também ao crescimento, à responsabilidade, ao respeito, à tolerância, à flexibilidade, à sapiência, quer dizer, ao saber, à sabedoria, à busca, à expectativa, à receptividade, ao experimentalismo, etc, etc. Vamos agora à irradiação de geração, que pertence ao trono Iemanjá. Ela dá sustentação à criatividade dos seres, à procriação, à maternidade, à hereditariedade, à sobrevivência, à multiplicação, à proliferação, ou seja, o aumento, a produção ou a reprodução, à sexualidade, o amparo à vida, à sustentabilidade, ao criativismo, ao criacionismo, crença, à proteção, ao zelo, à mobilidade, que é o deslocamento, né? Ao geracionismo e à abundância, etc, etc. Gente, ainda não acabei o estudo, mas eu vou falar uma coisa que eu lembrei agora. Eu aconselho a vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, a vocês verem o vídeo desse Papa novo, né, Leão XIV, né, esse Papa que está agora aí. Deixa eu ver aqui, onde é que eu... Só um instante aqui que eu vou ver se eu encontro aqui o vídeo. Pare de usar adubos e fertilizantes. Só um instante, espera aí. Deixa eu tirar o som desse negócio. É tão chato o celular, gente. Pronto. É o seguinte. O Papa fez uma revelação. Esse Papa, de certeza, veio numa missão. Ele deve ter vindo numa missão pela revelação que ele deu. Então, vocês vão procurar aí na internet, o vídeo é longo pra caramba. Olha aí, tá escrito assim, não posso me calar mais, do Papa, não posso me calar mais. Deixa eu ver qual é o canal, porque deve ter outros canais aí, mas pode deturpar. Esse aqui não, esse aqui tá... Mensagem, tá assim, ó, mensagem, tá? Gente, procura ver esse vídeo. Isto é a revolução da Igreja Católica. Ele revela uma coisa. Então, vamos agora falar um pouco de sexualidade. Deus é que fez a sexualidade. Como é que tem certas igrejinhas dizendo pratique o celibato? Eu fui uma Brahma Kumari e lá praticava o celibato. Diziam que... Mas como? Aí eu lá mesmo comecei a pensar, peraí,
Mas os animais, quem fez os animais não foi Deus? Então como é que eles transam e a gente? Como é que vai botar filho no mundo para os espíritos reencarnar na matéria? Então, você veja bem, você pode ver todas as religiões e tirar o bom de uma religião, porque toda religião tem uma coisa errada, né? Isso aí tem sempre uma coisa errada. Mas são os seres humanos que deturpam. Deus, quando mandou os seus avatares, ele os mandou para ensinar direitinho. Só que o ser humano faz que é piradão e deturpa as coisas. Então vejam esse vídeo. Não vou falar nada do que ele disse, senão vou estragar a surpresa. Tenham paciência, tá? Porque demora para ele falar. Mas os ensinamentos que estão nesse vídeo, repare os ensinamentos que estão nesse vídeo. Ele fala dele mesmo e o que ele descobriu nele mesmo. A gente tem que mudar o nosso interior. Ele fala, em outras palavras, mas fala tudo que a espiritualidade ensina. É a revolução. São as novas informações. Esse papo é da luz. Agora ele está com os inimigos aí bravos, né? Porque ele está fazendo tudo para botar a casa em ordem. Vamos às irradiações divinas novamente. Vamos lá. Irradiação divina da fé, que é Oxalá, né? Ela flui das ondas vibratórias cristalinas. Vamos à irradiação divina do amor, Oxum. Ela flui das suas ondas minerais. Vamos às irradiações do conhecimento, de Oxóssi, do trono. Trono Oxum, trono Oxóssi, né? Já sabe o que é, né? Então, irradiações divinas do conhecimento, do Oxóssi. Elas fluem das suas ondas vegetais. Vamos às irradiações divinas da justiça. Elas fluem das ondas vibratórias ígneas do fogo. Vamos às irradiações divinas da lei. Da justiça é Xangô. Vamos às irradiações divinas da lei, que é de Ogum. Ela flui pelas ondas eólicas. Retas. Eólicas tem a ver com o vento, o ar. Vamos às irradiações divinas da evolução, que é de Obalauaie. Elas fluem das ondas telúricas aquáticas. São transmutadoras. Veja que são duas ondas aqui, da evolução. A telúrica da terra e a aquática da água. Nós fomos feitos. Eu esqueci o percentual, mas deve ser mais ou menos 80% da água. Os elementos da água, é da água mesmo. Então, outros planetas pode não ser utilizado a água na formação do ser, tá? Nem todo o planeta. Alguns sim também precisam da água para formar. Esse precisou da água. Então, energias, ondas telúricas e ondas da água, aquáticas. Vamos agora ver as irradiações divinas da geração, que é o trono Imanjá, que elas fluem das ondas aquáticas, só das ondas aquáticas. Então, nós temos 7 irradiações divinas, 7 ondas vivas geradoras de energias divinas, 7 fatores, 7 ondas magnetizadoras fatorais, 7 essências, 7 sentidos da vida, 7 estruturas de pensamentos, 7 vias evolutivas, 7 linhas de Umbanda sagrada. Sete estruturas geométricas que dão formação, que formam, né, as gemas divididas em sistemas
de crescimento. Gemas tem a ver com os cristais. Gemas é aquele cristal colorido, que é diferente de quartzo, né? Então temos as estruturas geométricas, o sistema, nós temos sistema isométrico, que é dimensões iguais, projeção que mantém as distâncias. Nós temos o sistema tetragonal, são 4. Nós temos o sistema hexagonal, são 6 lados, é bidimensional. Nós temos o sistema trigonal, são 3. Nós temos o sistema ortorrômbico, que é referente ao mineral. Sistema monoclínico, temos o sistema da cristalização. Sistema triclínico, sistema cristalino, comprimentos, de comprimentos desiguais. As 7 estruturas de crescimento das gemas obedecem aos magnetismos das 7 radiações divinas. Iremos encontrar na maçã, banana, laranja, outras frutas e também nas raízes, nos caules, nos galhos das árvores, nas folhas e nas ervas. Então vamos ver isso. Vamos ver o que é que a gente encontra aqui nas frutas. Não pude trazer antes. Vim equipada hoje, senhores. Olha só. Uva. Olha só. Uma irradiação, uma onda redonda e essa em curva. Curva. Então aqui já vemos 3, né? Ai, agora me deu vontade de comer a uva. Caramba. Ali a uva nós temos. Vamos lá. Vou apagar aqui, desculpa, agriador, mas... Então, nós temos a uva, esta onda, e nós temos esta onda, e temos esta onda. Mas lá dentro, nós temos a semente, e a semente tem uma coisinha reta, não tem? Então, nós também, ó, o eixo dela, temos isso aqui também. Vamos ver a maçã. A maçã. Quantas ondas nós vamos encontrar na maçã? Ó, uma onda, que é de um lado, outra do outro. A mesma onda em 4 direções, né? Aqui, não dá para ver muito bem aí, mas nós temos outro tipo de onda aqui. Ó, o pino, nós temos outro tipo de onda aqui e aqui. E lá na semente, mais ondas. Hoje eu trouxe o hortifruti aqui para o vídeo. A pera já é uma forma, ó, uma onda aqui, essa é diferente, reparem, ó. Aqui temos outra onda. Aqui. Gente, e a folha? Que onda está na folha? Olha a onda aqui na folha, ó. Olha a outra aqui. Mas aqui já é diferente. Aqui tem outra onda assim, ó. Dá até para fazer uma salada de fruta aqui hoje. E aqui? Ó. As mesmas ondas aqui da maçã. E lá dentro, aqui, ó, tem onda assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Esse aqui. Opa, onde é que eu vou botar isso? Espera aí, vou botar aqui mesmo. E o limão? A mesma onda da maçã também.
Mas é diferente, né? Só que tem a energia verde ali. E a banana? Olha a onda, ó. Vamos fazer ali. Tipo de onda da banana, ó. Ó. É dupla, ó. Dupla. Mas ela tem essa onda aqui. Essa é diferente. Aqui também é diferente. Aqui ela é assim, ó. Aqui, bom. Certo? Aprendam a ver as ondas numa árvore, num animal e no ser humano. Vamos falar um pouco das ondas do ser humano? A onda mais fácil da gente falar do ser humano é da mulher. Mas tem uma coisa que é igual no homem e na mulher, o bumbum. Vamos lá. Deixa eu ver se eu faço um bumbum. Um bumbum. Então, é redonda. Olha lá a onda redonda aqui, no bumbum. E o seio? O seio é essa onda aqui, ó, redonda. Mas, aquela outra partezinha, como tem no homem e na mulher, já é um pouco diferente. Já tem uma outra onda junto com essa, que eu não sei qual é. E a onda da coxa? Peraí. Mas aqui por baixo da coxa, ela já não é assim. Como é que eu vou fazer isso? Não sei fazer essa perspectiva, não. Ela é mais ou menos assim, embaixo da coxa, aqui. Mas não é assim. Só que tem que ver assim, tá? Essa onda nesta posição, aqui debaixo da coxa. Agora, no dedo redondo, e aqui é outro tipo de onda. Na mão, isso tudo são... Bom, vou passar para continuar aqui o estudo, porque acho que já foi suficiente. Então eles falam, ó, vocês observem nas ervas, nas folhas, em tudo. No caranguejo, na barata, no mosquito, na borboleta. Muitas dessas ondas, muitas dessas irradiações são mistas ou compostas, necessitando de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas vibratórias para ter a sua forma definitiva. Mas são essas ondas que definem as formas das coisas criadas por Deus e são regidas por suas divindades. Divindades unigênitas, que são os tronos de Deus. O que é isso de unigênito? Quem não souber o que é unigênito? Então, nós temos 7 divindades. Unigênito é porque a divindade da fé é unigênita, ela é única naquilo, na fé. A do conhecimento é única no conhecimento. Agora elas depois desdobram outras divindades, mas é unigênita, quer dizer isso. Eu, por exemplo, tem algum clone? Não. Eu sou unigênita porque não tem outra igual a mim, né? Deu para entender aí? Tá. Bom, então são unigênitas, então temos trono da fé ou cristalino, e Oxalá, são ondas cristalinas. Trono do amor ou conceptivos, é o Oxum, são ondas minerais. Tronos do conhecimento ou expansor, temos o Oxóssi, ondas vegetais. Trono da justiça ou equilibradora, temos o Xangô, que são as ondas ígneas do fogo.
Temos o trono da evolução, ou transmutadora, que é o Ogum, que é o eólico do vento. Tem os tronos da geração, o criacionista, que é a Iemanjá, que são as ondas aquáticas. Então, onda cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica e aquática. Então, o alicerce, a base da gênese divina sagrada, ela é o alicerce. Lembra quando eu falo do prédio que é construído num alicerce? Então, a base, o alicerce é congregação, agregação do amor, agregar, expansão, conhecimento, congregação, a fé, agregação, o amor, expansão, expandir, conhecimento, o equilíbrio, que é a justiça, ordenação, referente à lei das coisas, a transmutação, né? Mudar, vai mudando isso, aquilo outro, e a criatividade, ou geração, né? Criar. As 7 irradiações divinas regem a vida e a evolução dos seres e cuidam da manutenção dos meios onde estão estagiando e coordenam. Sim, nós estamos estagiando aqui na matéria, sabia? Estagiando e coordenam as ações das outras irradiações. Coordenam a ação das outras irradiações. Essas 7 irradiações se mostram em diversos calibres, né? Grosso, fino, certo, senhores? Bom, acho que foi o vídeo maior que eu já fiz hoje, 1h30. Então, essa parte desse capítulo, este é o segundo vídeo das irradiações, é a segunda parte do vídeo das irradiações divinas. Então, agora nós vamos passar a outro estudo, né? Deixa eu ver aqui. Um outro mistério. Vamos, então, estudar um outro mistério de Deus, da criação. Então, por isso que devemos agradecer a Deus todos os dias por estar vivos, embora muita gente fique pau da vida, como eu já fiquei alguns anos passados, né? Por isso que eu acho que é importante levar esse conhecimento às pessoas para entender bem o que é Deus, o que é que acontece com a gente. Ou seja, nós temos que agradecer porque estamos vivos, agradecemos a Deus porque somos irradiados em segundos, em meio segundo, em menos de meio segundo, sempre ali, ó, tá, ok? E a pessoa que quer evoluir, ela vai evoluindo mais e mais porque vai sendo irradiada positivamente. Vamos em frente, e a nossa mente começa a abrir, começamos a entender mais ainda. E quem não entender esses vídeos, não se preocupe, mas assistam, e um dia vocês vão entender, ou numa outra reencarnação. Vai ajudar, porque fica tudo formatado lá na mente espiritual, na consciência espiritual. Senhores, tudo de bom para vocês. Obrigada aí pela presença de todos. E se acharem que devam espalhar os vídeos, vai, espalhando. Então, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos, e muito amor incondicional. E agradeçam sempre ao Criador, a Deus.